9 de dezembro. Veio Catarina. Eu estava acordada. No momento em que me aparece uma alma do purgatório. Tudo quanto está em meu cérebro fica totalmente concentrado naquela aparição. Todos os outros pensamentos se apagam. O efeito é um tanto semelhante ao de um comutador. Interrompendo a força, desaparece para a vista tudo quanto se via à luz elétrica. O que vem do além tem uma força irresistível. Já não sentia eu dor alguma. Catarina veio encostar-se a mim e passou a mão na minha fronte, como se quisesse fazer um carinho. Perguntei-lhe: Por que estás hoje tão amável para comigo? É porque está tudo claro. Onde está essa claridade? Dentro de mim e dentro de ti. O que mais estás vendo dentro de mim? Anseio de Deus. Dito isto, desapareceu. É verdade que eu estava esperando ansiosa a Santa Comunhão. Tenho medo, porém, de qualquer atitude extravagante. Escrevo estas coisas a contragosto, pois parecem um tanto extravagantes. E veio Henrique. Nada de especial. 10 de dezembro. Tudo como ontem. 11 de dezembro. Aquela sombra que eu vira na escada estava, agora de dia claro, em meu quarto. Durante a noite retornou Catarina. Estava muito amável. Perguntei-lhe: Não podes contar-me nada do além? Não. Não tens permissão de falar? Deves crer. O além é assim como aprendeste no catecismo? Sim. Por que não te vejo quando estou sofrendo? Porque não tens força para aguentar minha presença. 12 de dezembro. De dia claro, aquela sombra ficou ao meu lado. Ninguém o percebeu. Veio Henrique. Ficou bastante tempo comigo. Mudou um pouco para melhor. Parece que já não hostiliza a oração. Junto com ele havia mais um vulto. Ficaram quase a noite toda. Estava tão cansada que lhes pedi que me deixassem só. Responderam ao meu pedido com um horroroso gemer e choramingar. Retirei, pois, a minha súplica e recomecei a oração. Veio-me um pensamento abominável. Invejei as pessoas que podem dormir sem serem procuradas pelas almas do purgatório. 14 de dezembro. Apareceram todos. Os 11 vultos nevoentos, o cavaleiro, Catarina e Henrique. Mas nenhum deles me falou. 15 de dezembro. Tive uma noite horrífica. Parecia-me que um grande pássaro estava batendo sem parar contra a janela. Levantei-me para ver o que havia, mas estava tudo em ordem. Nem ventava. Contudo, apareceu uma grande sombra negra ou um vulto que me encheu de pavor. Parecia mais bicho que gente. Fiquei com um medo inominável e afastei-me às pressas da janela. Que alívio! Quando Catarina apareceu, interpelei-a. Viste aquele horror? Não, mas vi teu medo. Estás sempre comigo? Estou. Por que não te vejo? Não me respondeu e foi embora. Deus há de me proteger daquele horror que me ameaça. 16 de dezembro. Outra vez aquele estrondo à janela, mas só ruído, não vi nada. Veio Catarina e ficou comigo bastante tempo. Ao rezarmos aquela oração de que mais gosta, ela ficou de joelhos. Depois me disse: Agradeço-te muito. Tua aparência mudou totalmente. Não precisas mais sofrer? Começa para mim a alegria. Não me visitas mais? Não. E achegou-se a mim e me disse algo que não entendi. Pareceu-me uma palavra em língua estrangeira e desapareceu. Estou um pouco triste por não mais poder vê-la. Ela se havia tornado um verdadeiro refúgio para mim. Agora estou com medo daquilo que se anuncia à janela, pois é totalmente diferente de tudo quanto eu já vi. Eu havia feito diversas perguntas a Catarina, mas tenho anotado apenas aquelas a que me respondeu. Vi o cavaleiro, os 11 e a sombra, qual neblina cinzenta.
Ela ficou comigo uns 10 minutos. 17 de dezembro. Vieram Henrique, o cavaleiro e a sombra. Aquele pavor à janela estava como que misturado à tempestade que se abateu sobre a nossa região. Por isso, não posso dizer nada de preciso a respeito daquilo que se aproxima. 18 de dezembro. Na capela do hospital vi a irmã Edviges, que parecia estar bem feliz. No meu quarto, Henrique disse-lhe: acabo de rezar bastante por ti. Por favor, o que queres mais? O perdão. Foste tu que atiraste em meu avô? Eu fui o instigador e o caluniei. De bom grado te perdoo. Ainda tens que sofrer muito? Sim. Tenho ordem de te perguntar se estiveste doente ou possesso? Possesso. De quem? Do espírito da mentira. Ele falou tudo isso choramingando o tempo todo. Seu aspecto era comovente. Estou satisfeita por ele ter começado a falar. Tenho a impressão de que não está muito certo descobrir as faltas que as almas do purgatório cometeram em vida. É como se eu faltasse a confiança que tem para comigo. A obediência a meu diretor e a caridade para com o próximo dificilmente se conciliam dentro de mim. As almas que me procuram mostram seu sofrimento, sobretudo pela posição e gestos das suas mãos. Infelizmente, não sou capaz de o descrever, nem de o desenhar. 19 de dezembro. Chegou o monstro. Posso vê-lo distintamente. É mais alto que os homens comuns. Tem cabelos hirsutos, negros, resfolega de um modo asqueroso. Protegi-me com a relíquia da Santa Cruz e aspergi água benta na aparição. Fixou meu olhar algum tempo e depois foi embora pela janela. Nunca em minha vida tinha visto algo tão nauseabundo, a não ser em jardins zoológicos. E esse monstro, nojento e asqueroso, esteve no meu aposento. Ao amanhecer veio Henrique. Perguntei-lhe: queres rezar comigo? Quero. Sentes alívio pela oração? Sinto. Mas então por que outro dia vieste sufocar-me? Meu tormento é horrível. Não o farás mais? Não. Por que não vais a teus parentes? Não há caminho que leve a eles. Quando rezo, agora, Henrique se comporta de modo bem diferente de como fazia antes. 20 de dezembro. O monstro esteve no meu quarto quase a noite toda. Eu estava acordada e a luz acesa. De repente, com um grande estrondo, irrompeu pela janela dentro. Foi horrendo. Por sorte, ficou distante de mim. Mas aqueles olhos com que me fixava, meu Deus, que olhos! Parece-me que não mais aguentaria outra noite, semelhante a esta. Sentia-me como que totalmente abandonada de Deus. Henrique veio 2 vezes. Parece-me que enxergava o monstro, pois virou-se para olhar para ele. Não respondeu às minhas perguntas. 21 de dezembro. Vi a alma que se mostra qual sombra em meu quarto. Henrique ficou comigo longamente. Perguntei-lhe: viste o monstro que esteve aqui ontem? Vi. Ele é mais infeliz que tu? Sim. Sabes quem é? Não. O que posso fazer por ti que mais te ajude? Receber os sacramentos. Depois de eu ter recebido os sacramentos, percebes alguma coisa? Percebo. De que modo? Tu atrás. Veio o monstro e Henrique se foi. Tentei rezar também com ele, e o monstro achegou-se a mim. Na minha covardia, parei de rezar. Ele se apareceu como um grande macaco. 23 de dezembro. Aconteceu o pior que já tive de enfrentar. O monstro veio fazendo muito barulho e se acocorou num canto, fixando-me o olhar sem parar. Ontem eu fui muito covarde ao parar de rezar quando o monstro veio se aproximar de mim. Hoje recobrei coragem e comecei a rezar. Mal havia pronunciado as primeiras palavras, agarrou-me o monstro com toda a força. Não senti dor física, mas algo tão asqueroso que perdi os sentidos. Não sei o que aconteceu, mas aquilo não durou muito. Quando recobrei os sentidos,
A luz estava acesa, mas o monstro não estava mais. Senti-me mal. Consegui dormir um pouco. Veio Henrique. Ficou, porém, pouco tempo comigo. Vi o cavaleiro e os 11 vultos. Aquela alma em forma de sombra seguiu-me ao subir a escada e ficou comigo enquanto eu enfeitava a árvore de Natal. É difícil minha situação, muito difícil. Tenho que esconder todas as impressões que me causam as visitas do outro mundo e comportar-me como pessoa comum enquanto convivo com as almas do purgatório. 24 de dezembro. Henrique esteve muito tempo comigo. Seu aspecto está melhorando. Perguntei-lhe: Estás passando melhor? Estou. Serás liberado e remido em breve? 18 vezes 7. Dize-me se há mais algumas almas comigo que não posso ver. Há. Por que não as posso ver? Elas não têm permissão de se mostrar. E desapareceu. Na hora do jantar veio a sombra. Os 11 vultos acompanharam-me para a missa da meia-noite. De volta no meu quarto, antes de me deitar, veio o monstro. Ele tem 2 vezes meu tamanho. Senti tanto pavor que quis sair para o corredor. O monstro colocou-se à minha frente, tornando impossível minha saída. Disse-lhe: Não me podes fazer mal. É noite de Natal. O monstro urrou e foi correndo pelo quarto. Ajoelhei-me diante do meu presépio, sem poder rezar nem pensar, já que um pavor inominável me penetrava. O que aconteceria ainda? Ao meu lado, aquele resfolegar sinistro. Enfim, falei: Se não podes falar, dá-me um sinal, se posso ajudar-te. Ele jogou-se no chão, uivando como um animal. Dei-lhe água benta. Por ser Natal, superei o meu medo e o acariciei. Mas como foi duro esse gesto para mim. Rezei em voz alta. Ele estava inquieto. Seu aspecto era terrível. Não tinha roupa, apenas couro, como os animais. E esses seus olhos, contudo, veio-me um pensamento consolador. Se fosse um mau espírito, não se comportaria assim, como está fazendo, já que mostrou, por sua atitude, que posso ajudá-lo. Henrique me despertou para ir à primeira missa. Perguntei: Quem está aí? Gebhard. E foi Henrique quem respondeu. Vim, assim, a saber que ele tinha mais um nome de batismo. Eu me convenço mais e mais de que são as almas que me despertam, e assim já o fizeram no passado. A sombra mostrou-se de novo na sala de jantar e se comportou de tal modo que quase me foi impossível levar o alimento à boca. Os que estavam comigo à mesa perguntaram-me o que me faltava, já que não comia. Procurei disfarçar a penosa situação do melhor modo possível, pois ninguém me compreenderia. 26 de dezembro. Chamei o monstro de miserável. Só pouco tempo ficou comigo. Os 11 não mudam de atitude. Não posso abordá-los, mas tem comigo um comportamento amigável. A sombra permaneceu longamente comigo. 27 de dezembro. O miserável ficou no meu quarto bastante tempo. Eu quis rezar. E logo ficou comigo. Emudeci, pois vi que estava totalmente coberto de bolhas, tumores e inchações sangrentas. À vista do seu corpo, sinto um asco medonho. Queira Deus que o meu miserável não me toque. Como é fraco meu amor para com esse pobrezinho. Sinto tanta repugnância diante dele. Eis que, no instante em que quis ceder ao impulso de me retrair, Catarina aparece à minha frente. Ela apontou para sua boca, que ainda há pouco se assemelhava ao corpo do miserável. E ela mudara tanto. Estava linda, mas tão linda, e sorria para mim. Alegrei-me com ela e perguntei-lhe: Ainda ficas comigo? Não. E por que vieste agora? Porque ficaste fraca. Sim, sempre enfraqueço. Mas tenha dó. Olha para ele. Vê como está. Tenho que ter medo dele. Não o vês? Não.
Essa fase da minha existência já passou. Com isso, desapareceu. Que visão linda que ela oferece. Sou grata quando as almas do purgatório me ajudam para mudar para melhor. Pouco depois, o miserável foi embora. Venci-me a mim mesma e disse: volta logo. Mas é triste constatar que, apesar da minha idade, ainda não aprendi a fazer sacrifícios. Em teoria, sim, mas na prática, não. 28 de dezembro. Veio Henrique. Estava muito triste. Perguntei-lhe a razão. Respondeu-me: não me deste. Desculpe-me, eu sei. Negligenciei-te, porque tenho pena também dos outros. Doravante quero cuidar primeiro de ti. Sabes quem me procura além de ti? Nós todos caminhamos no escuro. Mais tarde veio o miserável. Examinei-o bem. O couro dele é marrom. Seu corpo apresenta tumores, chagas, empolas, feridas abertas. Pensei que o chão ficaria salpicado de sangue. Seu aspecto é medonho. E esse monstro ficava ao meu lado e me fixava. Disse-lhe pesarosa: ainda não estou em condições de ajudar-te melhor, já que um outro precisa de mim. Ele uivou, correu pelo quarto e veio de braço erguido me agredir. Peguei depressa a relíquia da Santa Cruz e segurei-a como se fosse uma arma para me proteger. Rosnou qual cachorro bravo, mas ficou comigo. Sua presença faz meu coração bater violentamente, porque ele me olha de modo atrevido e me dá nojo. Impressiona não por sua desgraça, mas por sua maldade. Aproxima-se uma luta que tenho travado já tantas vezes. Devo amar esse pobre coitado e não o consigo. Só quando chegar a amar essa alma embrulhada em execração, serei capaz de fazer sacrifícios. A sombra esteve comigo 3 vezes. Estou interessado em ver o que acontecerá com ela. Já me causa impressão sinistra. Parece ser um pedaço de parede ambulante. Há situações, coisas ou pessoas de que tenho verdadeiro pavor. Às vezes, algo de pouca importância me atinge, mais que horrores, por assim dizer, justificados. Estrondos dentro da sala, visitas do além que passam pela janela, resfolegar perto de mim, ruídos dentro de uma parede, tudo isso me impressiona muito. 29 de dezembro. Veio Henrique. Fiz-lhe muitas perguntas, mas não recebi resposta. Ele aprecia a reza e, quando lhe dei a água benta, ficou quietinho. Depois veio o miserável. Acocorou-se num canto. Disse-lhe: chega-te a mim. Por que te mostras sob uma forma de animal? Ele deu um salto e já estava ao lado da minha cama. Quando comecei a rezar, gritou de modo execrável. Contorceu-se no chão em convulsões terríficas. A relíquia da Santa Cruz não estava ao meu alcance. Dei-lhe água benta. Aos poucos, as contorções foram cessando e, finalmente, ele se deitou no chão. Pude ver bem seu tamanho descomunal. Tumores, inchações, bolhas e feridas abertas. Seu corpo está todo coberto dessas ascosidades. O rosto é apenas uma massa informe, munida de olhos. Ao ver tanta deformidade, fiquei tomada de profunda compaixão. Levantei-me, ajoelhei ao lado dele e lhe disse: por que não me deixas rezar? Só quero ajudar-te. Rezemos juntos. Verás que a oração ajuda. Rezei o Pai Nosso. Ele escutou calmamente, mas depois enlaçou-me com seus braços detestáveis. Disse-lhe: prefiro que não me toques, embora eu tenha muita vontade de ajudar-te. Continuei a rezar com ele, e como soluçasse muito, rezei com ele o ato de contrição. Ao pensar em sua imensa miséria, tive de chorar de comoção. E aconteceu algo singular. Soltou-me, ajoelhou-se ao meu lado e contei-lhe um pouco do Natal. Coitado dele. Quanto não deve sofrer? Perguntei-lhe: ainda não consegues falar? Fez que não com a cabeça. Entendes o que te digo? Acenou que sim. Parece-me que nos tornamos amigos. Pouco depois saiu.
Aquilo foi duro para mim. No entanto, estou bem feliz. Tornar felizes as almas do purgatório é ainda muito mais belo, neste mundo, do que tornar felizes as pessoas vivas. Que bom que é o Senhor. Senti sua presença com muitíssima intensidade. E só pode ser assim, pois por mim mesma não sou capaz de fazer nada. Infelizmente, devo admitir que, agora, em mim mesma, trabalho bem pouco. Continuo sempre no mesmo grau de perfeição e não progrido. Meditando à noite, não encontro nada de bom dentro de mim. Durante o jantar, a sombra apareceu e, depois, me acompanhou no corredor. Encontrei também os 11. 30 de dezembro. Henrique esteve comigo longamente. Comecei diversas orações, uma após a outra, mas não foi possível contentá-lo. Estava agitado, inquieto e não parava de gemer. Quando finalmente comecei o lembrai-vos, serenou. Veio-me a ideia de que ele se salvou pela intercessão de Nossa Senhora. Perguntei-lhe: como foi que te salvaste? Não obtive resposta. Insisti: quero sabê-lo. Foi a mãe da Ia. Não entendi a última palavra. Provavelmente foi misericórdia. Tu a procuraste sempre? Procurava. Tais comunicações aquecem o coração da gente e o fazem muito feliz. Mas já fiz muitas perguntas similares sem obter resposta. 31 de dezembro. Veio um miserável. Mostrou-se bem agitado. Estávamos à mesa e veio a sombra. Parei no meio da conversa e todo mundo exclamou: que cara boba estás fazendo? Acho que minha cara ficou mais boba ainda com essa constatação. É tão difícil manter a atitude natural quando nos procura o sobrenatural? 1º de janeiro de 1924. Vieram Henrique e o miserável. Nada que fosse importante. Torno a dizer que, com as almas do purgatório, se constata a tristeza pela posição das mãos. As pessoas vivas não possuem essa faculdade de expressar a tristeza pela postura das mãos. Pode-se pensar, talvez, numa flor cuja haste se quebrou. Há tanta tristeza nesses braços caídos e tanta aflição que é totalmente impossível expressá-lo por palavras. 2 de janeiro. O miserável comportou-se de maneira bem desagradável. Chegava repetidas vezes bem perto de mim, gemendo. Era impossível rezar. Tive um medo terrível que me agarrasse. É isso que mais me amedronta. Toda a minha natureza se revolta contra tais atitudes. Fiquei aliviada com a chegada de Henrique. Rezei com ele. O miserável se foi. Estava tão cansada que falei: por favor, deixe-me dormir. Rezarei por ti. O que me prometeste? E me deixou. Senti-me pequena por causa da minha preguiça. 3 de janeiro. Acordei transida de terror. O miserável estava me segurando. Foi horroroso. Pedi-lhe que me deixasse em paz. Rezei com ele, mas sua agitação continuou. Foi ao quarto anexo ao meu, onde por muito tempo fez barulho. Henrique entrou chorando. Perguntei-lhe: por que estás tão aflito? Existe algo entre mim e ti. Sei, sim, mas devo rezar também pelos outros. Não deves, não. Mas tenho tanto medo de que o miserável me torture se eu não o ajudar. Aguenta. E foi embora. A situação me parece sinistra. Pois o que farei com o miserável? 4 de janeiro. E o miserável veio. Disse-lhe que eu não poderia ajudá-lo enquanto a outra alma precisasse de mim. Ele deu um grito e me agrediu. Foi pavoroso. Mais tarde veio Henrique. Perguntei-lhe: estás contente comigo? Estou. Tenho de fazer tudo só para ti e nada pelas outras almas? Dá mais. Realmente, ele vê o meu íntimo. Eu poderia doar ainda mais, se eu não fosse eu. 5 de janeiro. O miserável veio durante o dia claro. Via-se distintamente sua feiura.
Não encontro explicação para o invólucro que envolve seu corpo. Talvez não seja couro ou pele, mas, em todo caso, está cheio de tumores e inchações. Calculei seu tamanho porque o comparei mentalmente com o tamanho do fogão que está no meu quarto. O miserável aproximou-se de mim de braços abertos. Refugiei-me na torre. Ele não me perseguiu. Desapareceu. 6 de janeiro. Tive muitas dores durante a noite. Nada aconteceu. Interessante isso, mas agradável. Na igreja, o cavaleiro, em certos domingos, não falta.